paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui trazendo uma palavra ao seu coração. Eu queria que você compartilhasse aí, clicasse nesse coraçãozinho aí, compartilhasse, clicasse nesse aviãozinho aí, mandasse para outras pessoas para a gente compartilhar uma palavra. Nós estaremos orando, nós estaremos intercedendo, nós estaremos apresentando a sua vida e proclamando o Evangelho de Cristo, proclamando as boas novas do reino de Deus, e proclamamos a eternidade de Cristo Jesus. Amém? Então vou esperar as pessoas aí serem notificadas para que nós possamos alcançar o coração das pessoas através da palavra. Aonde existir um coração, aonde existir uma vida, se torna um altar para que eu possa ministrar a palavra. Amém? Deus abençoe a vida da Natália aí, Deus abençoe a tua vida. Amém, Rian, Deus abençoe. Deus abençoe Felipe. Oh, glória, Felipão. Felipão está mais que abençoado. Ganhou ontem presente. Eita, glória. Comeu aquele churrasco. Aleluia. Amém? Vai. Compartilha aí com umas 3 ou 4 pessoas do seu Instagram aí para ouvir uma palavra. Eu quero trazer uma palavra aqui que está no livro de Gênesis, capítulo de número 28. Gênesis capítulo 28. Versículo de número 10 em diante, nós vamos ler, mas eu queria orar com você em nome de Jesus, para que nós possamos aqui ouvir da voz de Deus, ouvir o que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai reposicionar seu coração. Amém, Natália? Deus abençoe as bênçãos do Senhor que você tem, dose dupla, é bênção dupla. Então eu quero aqui trazer uma palavra para alinhar seu coração ao coração de Deus, para que você se alinhe à vontade de Deus. Então eu queria que você compartilhasse com alguém aí. De repente essa pessoa está desalinhada, de repente essa pessoa está fora do alinhamento do céu. E quando a pessoa está fora do alinhamento, fora do propósito, o que acontece? Ela passa a viver fora daquilo que Deus tem reservado para a vida dela. Quando nós vivemos fora daquilo que Deus tem reservado, você vai correr a vida inteira lutando e não vai chegar a lugar algum, e não vai cumprir o propósito de Deus, não vai cumprir aquilo que Deus colocou sobre a sua existência antes de você nascer, antes de você ser gerado pela sua mãe, pelo seu pai, antes de você estar nessa terra. Você veio para essa terra com um propósito, você veio para essa terra com uma direção do céu. Deus não te enviou por acaso, você não nasceu por uma fatalidade, você não nasceu por um descuido de alguém, dos seus pais, você não nasceu por um erro, você não nasceu para ser simplesmente apenas uma pessoa na sociedade que seja somado juntamente com os outros números da sociedade. Você nasceu para fazer a diferença. Você nasceu para ser um canal de bênção. Você nasceu para ser uma resposta para alguém. Você nasceu para ser uma resposta para a sua família. Você nasceu como uma resposta para a sua parentela. Você nasceu como uma resposta no seu trabalho. Aonde há uma dificuldade, aonde há uma ausência, aonde há uma falta, se você está encaixado dentro do propósito de Deus, você nasceu para cumprir isso. Mas se você não nasceu para cumprir isso, vai te trazer desgaste, vai te trazer dor, vai te trazer peso, vai te trazer uma indignação, vai te trazer algo ruim, vai te trazer algo que você não vai ser preenchido. Então quando nós nascemos com um propósito do céu. Então eu ia entrar aqui no livro de Gênesis, mas eu quero mergulhar um pouco em alguns versículos com você, para que nós possamos entender de fato o que Deus tem para a nossa vida. Enquanto isso, eu quero que você marque alguém, mande para alguém, hein? De repente alguém está vindo do trabalho, vai ouvir essa palavra. Alguém que de repente estava à beira da morte, a minha voz vai ser resposta para essa pessoa, e você vai ser resposta para ela. Ela vai te agradecer por essa live, ela vai te agradecer pela palavra que nós vamos ministrar aqui.
Ela vai te agradecer por você se posicionar de uma maneira em que você vai ser um agente de transformação na vida de alguém. Mesmo que você não fale nada, somente você enviando para alguém, você vai ser um agente de transformação para essa pessoa. Talvez pessoas que precisam ouvir uma palavra e você conhece, que tem pessoas que eu vou conseguir alcançar o coração dela, mas tem pessoas que eu não vou conseguir alcançar o coração. Então, quando eu entendo que cada coração é um altar, cada coração é um púlpito para que eu possa ministrar a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe, Jackson. Deus abençoe tua vida, meu amigo. Então, cada coração é um altar, cada coração é um púlpito, que quando é ouvido e absolvido a palavra de Deus, essa palavra ela transforma, essa palavra ela liberta, essa palavra ela restaura. Então seja um agente de transformação, mande para alguém, porque eu tenho certeza que alguém vai ser alinhado com o céu nessa noite. Alguém vai ser alinhado de acordo com a vontade profética do reino. O reino ele se movimenta de acordo com a vontade profética que existe sobre as nossas vidas. Você tem um DNA pré-existencial, você foi gerado em Deus, você não nasceu por acaso. Você não nasceu de uma fatalidade, de um abuso. Você não nasceu simplesmente para ser um número nas estatísticas dos homens. Você nasceu para ser um agente de transformação. E Deus te chama como um agente que transforma aonde há problemas. Tem áreas que você vai alcançar que eu não vou alcançar. Tem pessoas que você vai alcançar que eu nem imagino conhecer. Tem pessoas que você vai conhecer, que você vai tocar o coração delas através daquilo que Deus coloca dentro do seu espírito, através daquilo que Deus já colocou no seu espírito. Você foi chamado para ser um agente de transformação. O que acontece nos dias de hoje é que muitos não conhecem a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Quando nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, quando nós sabemos para aquilo que nós fomos chamados, para aquilo que Deus nos separou em Cristo Jesus, para viver, para vivenciar, para fazer aquilo que Deus nos colocou sobre a terra. O meu chamado não é igual ao seu chamado, mas entenda, o seu chamado é tão importante quanto o meu. Então cada chamado, cada pessoa é chamado para algo nessa terra. Então quando você estava na pré-existência, como diz lá no livro de Efésios, você foi gerado em Deus, e quando você foi gerado em Deus, Deus ele viu o futuro, ele sabia que existiria um problema, uma necessidade, uma falta de algo, e que você seria um canal, um escape, que você seria uma resposta para alguém, você seria uma resposta para uma empresa, você seria uma resposta para a família, você seria uma resposta no local a qual você se conecta com as pessoas, no local a qual você se relaciona com as pessoas. Tem coisas que você vai fazer que outras pessoas não vão fazer. Tem coisas que você faz hoje na área que você atua que ninguém faz. E se isso ele é algo celebrado no meio das pessoas, se as pessoas celebram a sua vida, se as pessoas celebram aquilo que você faz, se você é o único que consegue resolver algo, se você é o único que consegue sobressair sobre algo que talvez é um problema, talvez um problema muito grande para as pessoas, mas para você é algo simples, entenda que isso aponta para o seu chamado. Por isso que nós precisamos descobrir quem nós somos em Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos descobrir a nossa paternidade em Deus. Por isso que nós precisamos descobrir quem nós somos para Deus. Qual é o nosso objetivo sobre essa terra? Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa missão? Porque todos nós nascemos com uma missão. Todos nós nascemos com um propósito. Muitos de nós estamos vivos por causa do propósito. Muitos livramentos recebemos por causa do propósito. Muitas chances nós temos por causa do propósito. Muitas investidas dos céus da eternidade nós temos por causa do propósito. Então quando nós entendemos que nós, não é que nós somos o centro do Evangelho, mas nós viemos para poder contribuir para o crescimento e o avanço do Evangelho, para tocar na sociedade, para tocar nas esferas da sociedade, para alcançar as 7 esferas da sociedade, para alcançar em todos os momentos, em todos os lugares. A igreja de Cristo foi separada, selecionada para podermos alcançar pessoas, alcançar vidas,
para cumprir o propósito, para que nós estabelecemos o reino de Deus, para que as pessoas a qual nós viemos estabelecer o reino, nos lugares, nas localidades, nos bairros, nas ruas, no estado, no país, para que o reino de Deus seja propagado e seja visto pelas pessoas. O reino de Deus, ele não é algo visível. Nós servimos a um Deus ao qual nós fomos chamados para servi-lo na sua integridade, na sua realidade. Então, quando você sabe quem você é, a importância que você tem dentro desse propósito dos céus, você vai começar a caminhar diferente, a sua mente vai começar a mudar, a sua mentalidade começa a ser a mentalidade de Cristo, para aquilo que Cristo te designou para você fazer sobre essa terra. Então, às vezes você se questiona e se pergunta: mas eu não sei quem eu sou, eu não sei por que eu estou nessa terra, eu não sei por que eu nasci, eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei por que eu nasci nessa família, eu não sei por que eu fui inserido nessa família, eu não sei por que eu fui inserido nesse trabalho. E às vezes você procura somente olhar o problema, e você não procura entender de fato para aquilo que Deus te chamou. Qual é o objetivo que Deus te chamou? Qual é o propósito que Deus te chamou? Você precisa descobrir isso em Cristo, você precisa descobrir isso em Deus, porque quando você descobre, você vai começar a caminhar de acordo com o propósito. Muitas pessoas fogem do propósito, muitas pessoas estão indo em outra via do propósito, muitas pessoas estão indo em outra direção deste propósito, e mal elas sabem que esse propósito é o que vai dar o destino para a vida dela, é esse propósito que vai dar o destino profético para a vida dela. É nisso que Deus quer te inserir, porque você nasceu com um propósito, você nasceu com uma missão, e às vezes a pessoa não cumpre aquela missão, aquele propósito que Deus deu. Ela prefere fazer as próprias escolhas, ela prefere viver as próprias decisões, os próprios anseios da sua carne, os próprios desejos. Mas tudo que Deus quer é que você seja inserido nesse propósito. Quando você estiver no propósito que Deus te deu, vai vir recurso, vai vir providência, vai vir resposta. Às vezes você está fora do propósito, aí você está pedindo uma porta fora do propósito. Você sabia que você é uma porta? Você é uma porta. E às vezes você fala: me dá uma porta, me dá uma porta, me dá uma porta. Porta significa oportunidade. E Deus está falando que você é uma porta. Você é a oportunidade que a terra precisa. Você é um presente de Deus. Você foi escolhido por Deus para ser inserido nessa sociedade, para que possa tocar a sociedade de alguma maneira. Não é um evangelho humanista, mas é um evangelho cristocêntrico. É esse evangelho a qual a nossa mentalidade precisa mudar. A nossa mentalidade precisa ser uma mentalidade da qual os apóstolos tinham, uma mentalidade apostólica, para que a igreja de Cristo possa ser estabelecida em todos os lugares e todos os segmentos da sociedade. Então nós precisamos manifestar a cultura do reino, nós precisamos manifestar o reino sobre a terra. Então, quando nós entendemos de fato por que nós fomos inseridos no corpo de Cristo, quando nós entendemos que nós somos parte do corpo de Cristo, que nós somos chamados por Cristo para ser inserido nesse corpo manifestar a cultura do reino, manifestar a glória de Deus, manifestar aquilo que o reino tem sobre essa terra. Eu e você carregamos algo precioso. Eu e você carregamos todas as pessoas que estão aqui, sem distinção, todas as pessoas que vão me ouvir, todas elas têm um propósito do céu, mas cada um tem a sua escolha. Lembra de Adão, lembra de Eva? Deus, ele deu uma opção. Deus poderia não criar o mal, Deus poderia eliminar as trevas na criação de todas as coisas, mas Deus criou as trevas para que pudesse dar ao homem o direito de escolha, para que pudesse dar ao homem o direito de fazer uma escolha e ter uma decisão daquilo que ele queria viver. Então, o mais maravilhoso do Pai, de Deus, o mais maravilhoso é que Ele não nos obriga a fazer nada, Ele nos dá uma opção. Existem dois caminhos, existem duas direções que você precisa entender
e você precisa entender que você precisa tomar uma decisão o quanto rápido possível, para que você não perca os tempos daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Então, quando você tem esse entendimento, quando a sua mente se abre, quando você entende que você é importante para aquilo que o reino de Deus tem para ser inserido sobre a face da terra, você não vai viver uma vida sem um destino, você não vai viver uma vida sem um propósito, você não vai viver uma vida de qualquer maneira. Você vai entender que você está nessa terra e você não é qualquer pessoa, você não é qualquer objeto, você não é qualquer coisa, você não é uma coisa, você não é um objeto para que você possa ser descartável. Mas isso só pode ser compreendido da sua parte quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, quando você sabe quem você está representando, de que reino você representa, qual é o reino que você está representando. Não sei qual é o reino que você representa, não sei qual é a direção que você representa, mas se você representa o reino dos céus, você entende que você é um embaixador de Cristo, você é uma voz do céu sobre a terra, você é uma voz que existe sobre a terra para pronunciar e proclamar a verdade e as verdades do Evangelho de Cristo. Você foi inserido na sociedade para viver o plano de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, versículo de número 4. Como nos elegeu nele, nós somos elegidos nele. Quando? Antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse fundado, você foi eleito nele. Eu e você, inseridos nessa sociedade, trazemos para essa sociedade como resposta. Eu sempre tenho ensinado aqui as pessoas e falado: você é uma resposta, você é um presente de Deus para alguém, você é um presente de Deus para sua família, você é um presente de Deus para sua casa, você é um presente de Deus para sua esposa, para o seu marido, você é um presente de Deus no seu trabalho. E quando eu me entendo que eu sou um presente dos céus, nos lugares e na sociedade onde estou inserido, eu vou entender que eu preciso cumprir o meu propósito, eu vou entender que eu preciso cumprir o meu objetivo em Cristo Jesus. Então você precisa entender o seu chamado em Deus, você precisa descobrir isso em Deus, você precisa entender que a sua relevância, ela é importante sim. Por mais que alguém diga: mas você não serve para nada, você nasceu, não vai dar em nada, por mais que a sua mente ela absorva isso, mas eu quero te trazer uma boa verdade, porque nós somos injetados de tantos sofismas, de tantas mentiras que parecem ser verdade, e o que nós precisamos é ter a mente de Cristo, para viver a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Você foi escolhido para isso, eu fui escolhido para isso. Independente se você prega o Evangelho, independente se você contribui, independente se você ora, independente se você faz algo, mas se isso é relevante, se isso é o teu chamado, se você é celebrado na maneira qual você faz, se as pessoas celebram a sua vida, se as pessoas celebram a sua presença, se as pessoas celebram da maneira qual você está inserido na sociedade e conectado com pessoas, se no lugar onde você chega, você é celebrado, entenda que através disso você vai descobrir o que Deus tem para a sua vida. Ai, pastor, mas a minha vida nada dá certo. Você tem que entender que tudo ele coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Olha o que a Bíblia diz. De repente você está na geografia errada da sua vida. Olha o que diz em Gênesis, a qual eu ia começar a ler, capítulo 28. Já estou finalizando aqui, mas eu queria compartilhar isso com você. Gênesis 28, versículo de número 10. Partiu, pois, Jacó de Betseba e foi-se a Harã, e chegou-se a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Então Jacó foi dormir, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou. Olha só, quando nós olhamos com a linguagem e a visão profética para essa palavra, Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú.
Jacó estava cansado e no meio do caminho, ao cair da tarde, Jacó foi dormir. E aqui Deus se comunicou com Jacó de uma forma sobrenatural. De que maneira? Através dos sonhos. De que maneira? Através da visão celestial que Deus deu para ele. E ali ele pegou aquela pedra, deitou a cabeceira naquele lugar e sonhou. E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Não era uma escada comum, não era uma escada de degraus, não era uma escada normal, como nós estamos acostumados a ver no mundo físico. Era uma escada totalmente diferente, era uma escada totalmente de forma celestial, como um redemoinho. Então ele viu os anjos subindo e descendo, ele viu os anjos subindo e descendo, e sonhou, eis que essa escada, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão. Olha a linguagem de Deus para confirmar: eu sou o Deus de ontem, o Deus do seu pai Abraão. Eu sou o Deus de Isaac, o Deus do presente, e eu sou o Deus de Israel, que seria o próprio Jacó. Aí ele diz: esta terra que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Existia uma promessa naquela terra. Provavelmente Abraão passou por ali, e aquela pedra que Jacó deitou era como se fosse tipificando Cristo, uma pedra profética. E quando ele deitou, é como se ele alinhasse os pensamentos dele ao céu, e ele começou a ter revelação. Às vezes você tem sonhos, e esses sonhos são revelações do seu destino profético. Às vezes Deus te dá sonhos, e esses sonhos são destino para a sua vida. Às vezes você não dá tanta importância para os sonhos, mas se você olhar com os olhares proféticos para dentro daquilo que Jacó viveu, Jacó não estava em oração, Jacó não estava em luta, Jacó não estava em jejum, Jacó não estava fazendo nenhuma atividade. Jacó simplesmente estava alinhado no lugar certo, na posição certa, estava fazendo a coisa certa, e ele teve uma revelação do céu. Quando você está na posição certa, no lugar certo, conectado com as pessoas certas, no local certo, quando a sua geografia é favorável, quando o local onde você está é favorável àquilo que você vai e foi chamado para fazer, Deus vai começar a fazer sinais, Deus vai começar a se manifestar, o propósito na sua vida vai começar a ficar mais evidente, a chamada na sua vida vai ficar mais evidente. Você não pode aceitar ser simplesmente mais um, você não pode aceitar simplesmente ser mais uma pessoa, mais um número. Entenda que você serve ao Deus vivo, e Jacó não servia, Jacó não tinha intimidade. Por isso Deus se revelou para ele como o Deus de Abraão, como o Deus de Isaac, porque ele ainda não tinha tido uma experiência com o Deus de Abraão e com o Deus de Isaac, seu pai. Entenda que quando Deus ele olha para nós, o que ele espera é o nosso alinhamento com o céu. E naquele momento, quando ele estava alinhado, os céus o próprio Deus começou a trazer para ele promessas para a vida dele. E olha as promessas, ele recebeu antes de ser crente, antes de ser uma pessoa que cria no Deus do pai dele, antes de ser uma pessoa devota, que tinha um relacionamento com o pai, que tinha um relacionamento com o Deus vivo, o Deus de Israel. Então ele começou a ter experiência. Então entenda que Deus, ele nos mostra quando nós estamos alinhados à vontade dele. Entenda que Deus quer te mostrar muitas coisas, inclusive coisas através de sonhos, e às vezes você não dá importância, você não dá valor. Fala: só tive mais um sonho, e Deus está querendo revelar o seu destino profético. Começa a ter essa mentalidade, começa a valorizar, porque tem coisas que você vive hoje, que você já sonhou lá atrás, e você não lembra, ou lembra e fala: meu Deus, parece que eu tive um sonho dessa coisa. Quando nós viemos abrir o ministério, Deus falou, e eu falei: Deus, se é o Senhor tem que me dar um sinal. Aí veio uma oportunidade, eu falei: se o Senhor é o Senhor vai me dar uma garagem. Me deu uma garagem, eu comecei por uma garagem. Se é o Senhor vai me dar um nome, porque para mim o nome é importante, o nome tem uma relevância muito forte. Aí Deus me deu um nome pelo sonho.
no ministério que nós estamos hoje. Deus nos deu um nome. Então não abri, eu vou abrir porque todo mundo está abrindo, dá certo. Não, eu esperei Deus confirmar. Eu falei, se não for, eu vou procurar fazer aquilo que o Senhor me escolheu para fazer. Então quando a sua mente trabalha dessa forma, você vai entender que a sua mente, ela precisa ser guiada pelo céu, guiada pelo Espírito de Deus. E aí a palavra vai dizer, e a tua semente será como o pó da terra. Olha as promessas que o Senhor começa a fazer. E estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Todos que estão no Israel, porque Jacó se tornou Israel, e nós somos o Israel espiritual de Deus. E todos que estão no Israel espiritual de Deus, a Bíblia diz que benditas serão todas as famílias da terra. Amém? A Bíblia vai dizer, bendita todas as famílias da terra, que da semente deles serão benditas. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Olha só que coisa tremenda. A Bíblia fala que Deus disse que ia guardar ele por onde quer que ele fosse, por onde quer que ele andasse. E tornará-se a terra, porque não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Ou seja, existiu uma promessa sobre a vida dele, e essa promessa se manifestou no decorrer da sua jornada. Por isso você precisa o mais rápido possível mudar a sua oração. Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Qual é o teu plano? O plano pré-existencial que o Senhor tem. E isso eu posso comprovar para você no livro de Salmos 139. Você pode meditar lá no Salmo 139, versículo 16, 17, 18, 19. Você vai ver que ali a sua vida está escrita no livro do Senhor. Todos os teus dias foram escritos ali. Olha o que ele diz. E ele fosse, te farei tornar essa terra, porque não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Jacó teve uma visão. Amós 3:3, não fará Deus nada antes sem revelar aos seus santos profetas. Então Jacó também era um profeta, porque ele teve uma revelação. Jacó era considerado profeta porque ele teve. Abraão foi considerado profeta, Isaac foi considerado, e Jacó teve essa experiência. Acordado pois do seu sono, disse, na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Deus já estava no lugar esperando Jacó. Tem lugares que Deus está te esperando para que você cumpra o seu propósito. Tem lugares que Deus está desejando para que você cumpra o seu propósito. E às vezes você fica presa. Às vezes você fica, estou preso nessa casa, estou preso nesse terreno, estou preso nessa rua, estou preso nesse bairro, estou preso nessa escola, estou preso nesse país, estou preso nessa nação. E Deus está esperando para que você cumpra o propósito dele. Não sei aonde é, você precisa descobrir. E Temeu disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. O primeiro homem que teve a revelação da igreja foi Jacó. Jacó viu a igreja. Jacó profeticamente viu a igreja. A casa de Deus é o que? Deus disse assim, essa casa será chamada casa de oração. Jacó teve uma revelação. Jacó teve uma revelação da igreja. Jacó teve uma revelação da casa do pai. E aí Jacó teve essa revelação, e ele, com essa revelação, ele acabou dizendo, então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou pedra que tinha posto por sua cabeça, ele pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Jacó entendeu a linguagem profética, que aquela pedra não era uma simples pedra. Os rabinos dizem que aquela pedra era a pedra que Abraão levou para fazer o sacrifício de Isaac. Olha só que interessante. E pôs por coluna e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade de antes era Luz. Então mudou até o nome do lugar. Quando Deus nos pega, Ele muda seu nome, Ele muda a fama que você tinha, Ele muda a forma como você agia.
Quando você entende tudo isso, você tem uma transformação. Por isso você é chamado para ser agente de transformação, porque você foi transformado pelo poder de Deus. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e guardarei nessa viagem que faço, me der pão para comer, vestes para vestir, eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Até então ele não era o Deus dele, até então ele não tinha revelação do Deus do pai dele, e ele fez um voto com Deus. Como ele teve a revelação da casa de Deus, ele fez um voto. E qual foi esse voto? E eu em paz tomar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres certamente te darei o dízimo. Ele entendeu a linguagem profética, e ele fez um compromisso com Deus, ele fez uma aliança com Deus, porque ele entendeu. Por que ele falou de dízimo? O que tem a ver no sonho? Deus não citou nada, mas ele entendeu que era a casa, ele entendeu que era o ambiente, ele entendeu que era o lugar. Ele estava na geografia certa, no local certo, com as pessoas certas, conectado com as pessoas de visão, e essa visão era celestial. E às vezes você está no lugar errado, com as pessoas erradas, e Deus quer conectar você ao lugar certo, para que você desfrute das promessas de Deus, para que você desfrute daquilo que Deus tem para a sua vida. Até a geografia, às vezes onde nós estamos inseridos, atrapalha muito, que às vezes você fica remando, você fala: meu Deus do céu, não pode ser, eu sou uma bênção em qualquer lugar. Mas você precisa entender que você é uma porta, que os céus têm que estar abertos. Os céus não agem, os céus reagem. Os céus reagem à sua ação. Toda ação ela tem uma reação. O céu só se move por uma reação. Os anjos não se movem se você não tiver uma reação. Os céus não se movem. Você precisa ter os céus abertos sobre a sua vida. E tem lugares, tem geografias, tem localidades que os céus vai estar de bronze para você. Tem localidades que os céus vai estar de bronze, e Deus quer que os céus estejam abertos. O maior interesse em tudo isso é dos céus estar aberto para você. Primeira porta que abre não é na terra, é no céu. As portas se abrem no céu para a sua vida. As portas se abrem na eternidade, nos céus, porque quando essa porta está aberta, a manifestação de Deus vem e se materializa no mundo físico. Não é o mundo físico que faz com que as portas se abram no mundo espiritual, é o mundo espiritual que tem a porta aberta para que o mundo físico possa ter a porta aberta. Entenda que você não foi chamado simplesmente para fazer algo sem relevância. Deus te chamou para ser um solucionador de problema. Amém? E aqui eu quero deixar essa palavra no seu coração. Deus te chamou para ser resposta. Deus te chamou para você ser uma direção para alguém. E que nessa noite o Senhor possa te abençoar. O Senhor possa manifestar. Te abençoar não porque você já é abençoado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Você está nele. E através da cruz você foi abençoado. Lá no livro de Gênesis, o Senhor disse que nós seríamos bênção, bênção, bênção. Quando Deus fez o homem, Ele disse que nós seríamos abençoados. Amém? Deus nos chamou para ser bênção, canal de bênção. Deus te chamou para ser canal de bênção. Canal de bênção. Deus te chamou para isso. E às vezes você não entende, porque às vezes você está tão preocupado com o problema. Mas que nessa noite o Senhor possa ministrar teu coração, que você possa ter noite de sonhos proféticos sobre a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, que Deus te proteja, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Nós estaremos aqui amanhã trazendo uma palavra ao seu coração,
e manifestando o reino de Deus sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Compartilhe com alguém se essa palavra foi útil para a sua vida, se essa palavra trouxe esclarecimento e direção para a sua vida. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.